Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino Palestra. Meu nome é Alex Paulo e é uma grande honra ter a sua companhia. Aqui no canal Ensino Palestra, nós estamos toda quarta-feira publicando o vídeo da semana, sempre tratando da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A revista Lições Bíblicas Classe Adulto traz neste trimestre um tema extremamente importante e desafiador. Está falando sobre o livro de Ezequiel, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O comentarista do trimestre é o pastor aqui nos nossos vídeos. Muito obrigado a você que já faz parte da comunidade, muito obrigado a você que já nos assiste, muito obrigado a você que compartilha os nossos vídeos, muito obrigado a você que se inscreve no canal. Aliás, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, faça seu comentário, isso para nós é muito importante e vai nos ajudar a crescer aqui na plataforma. Vamos então à nossa lição número 9, talvez a lição mais difícil do trimestre, uma lição que exige muito cuidado, muita paciência, e nós estamos aqui trabalhando ela a partir deste momento com você. Nós hoje não iremos seguir a sequência da revista. Eu não vou seguir a sequência da nossa revista, eu sempre faço tópico a tópico, subtópico a subtópico, mas hoje eu vou fazer de uma outra maneira, organizei de uma outra maneira o trabalho para que nós tenhamos, eu creio, um melhor aproveitamento. Então vamos juntos para a lição número 9 aqui no canal Ensino e Palestra. Lição número 9. Estamos chegando ao final do nosso trimestre. Lição número 9. Gog e Magog. Um dia de juízo. Nós temos a nossa revista O Texto Áureo, a Verdade Prática, a leitura diária, a nossa leitura bíblica em classe. Nós temos os nossos tópicos também aqui na nossa revista. Como eu já adiantei na introdução, nós iremos fazer um pouco diferente a esquematização do trabalho e eu creio que assim nós teremos um aproveitamento melhor. Não que a revista não esteja muito bem elaborada, com certeza está, com certeza ela é muito bem elaborada, é muito bem diagramada, mas nós vamos fazer um pouquinho diferente aqui para que nós tenhamos um trabalho mais efetivo. Gog e Magog. A dificuldade do texto. Nós estamos aqui diante de um dos textos mais difíceis da Bíblia. Existem duas passagens bíblicas que citam Gog e Magog. Uma está ali no capítulo 38, também no capítulo 39 de Ezequiel, e a outra é descrita em Apocalipse, no capítulo 20. A grande maioria dos comentaristas entende que são dois eventos isolados. A coincidência fica apenas nos nomes. Entretanto, outros afirmam que a profecia de Apocalipse é a extensão da profecia de Ezequiel. Dentre os que acreditam haver sintonia entre os dois eventos, está o professor e arqueólogo Rodrigo Silva, que entende que se trata de uma continuidade profética entre Ezequiel e Apocalipse. O professor e pastor Luiz Saião também acredita na extensão para Apocalipse da profecia de Ezequiel. Para ele, seriam a mesma coisa. Esse que vos fala entende que se trata de dois episódios distintos. Quem também percebe uma diferença entre os acontecimentos é o pastor Círio Sanches Iborde, especialista em escatologia. Para ele, Ezequiel 38 e Ezequiel 39 não se complementam em Apocalipse 20. Apocalipse 20 não é uma reinterpretação ou releitura de Ezequiel 38 e 39. São passagens distintas. Gog e Magog. O livro de Apocalipse toma emprestado de Ezequiel esses termos. Só isso. Em Apocalipse, os termos Gog e Magog são empregados de forma metafórica. É uma metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem em que se transfere o nome de uma coisa para outra com a qual é possível estabelecer uma relação de comparação.
Confirmando então, Gog e Magog em Ezequiel e Gog e Magog em Apocalipse não se complementam, são passagens isoladas, são duas profecias distintas. Existem algumas diferenças entre os dois textos que atestam serem distintos entre si. Em Ezequiel, Gog é o título de uma pessoa de carne e osso que comandará uma confederação de países contra Israel. Serão alguns países, todos oriundos do norte. Em Apocalipse, Gog e Magog diz respeito ao levante de Satanás, que então será o comandante de um grande exército que congregará povos do mundo todo para pelejar contra Israel, e não apenas povos do norte, como explicitado em Ezequiel. Em Ezequiel, o líder do levante será uma pessoa de carne e osso. Em Apocalipse, o líder será o próprio Satanás. Em Ezequiel, serão alguns inimigos contra Israel. Em Apocalipse, serão povos de todas as partes do mundo contra Israel. Em Ezequiel, durante a tentativa de invasão, Israel já estará vivenciando um acordo de paz promovido pelo Anticristo. Em Apocalipse, esse acordo já terá sido quebrado. Enquanto que em Ezequiel, Gog e Magog será uma invasão frustrada, em Apocalipse será uma batalha. Mas também nessa batalha, Deus agirá de forma extraordinária com o sobrenatural. Bom, vamos então a Gog e Magog em Ezequiel. Vamos nos aprofundar um pouco mais na profecia de Ezequiel. Porém, antes de iniciarmos, nós temos que ponderar algumas coisas. Essa é uma profecia. E se tratando de profecia, temos que ter muito cuidado na análise. O problema é que muita gente despreparada, sem conhecimento, sem pesquisa, sem cuidados exegéticos, se propõe a fazer interpretações na base do que chamamos de chutômetro, achismo, muitas vezes usando de terrorismo, de alarmismo, propondo medo nas pessoas. O fatalismo não combina com escatologia ou qualquer outro estudo sério sobre a palavra de Deus. Um erro crasso de interpretação bíblica ocorre da seguinte maneira: alguém lê um texto bíblico, como esse de Ezequiel, por exemplo, e toma um mapa em suas mãos e localiza quem está morando naquele lugar. No caso do texto em questão, ao norte de Israel. Então coloca no grupo de moradores do lugar a referência da profecia. No caso específico de Gog e Magog, os lugares citados no texto bíblico são Pérsia, Etiópia e Líbia. O professor Luiz Saião, sobre esse assunto, cita que em alguns textos bíblicos aparece, por exemplo, a Síria, mas essa não tem nada mais a ver com a Síria de hoje. Os antigos sírios que viviam ali eram os arameus e hoje a Síria é um país árabe. Nada a ver uma com a outra. Saião também lembra que Gaza, na Palestina, era habitada anteriormente pelos filisteus, que eram aparentados dos gregos. Hoje, quem vive nessa região são os árabes, nenhuma relação entre ambos. Grifo nosso: a geografia muda, o mapa muda. Povos que existiam no passado bíblico hoje desapareceram. Cidades habitadas por alguns povos hoje ganharam novas populações. O cenário mundial está em constante evolução. Por isso, o extremo cuidado em analisar os textos que retratam civilizações. Luiz Saião fala: essa interpretação de olhar para o mapa e tentar colocar ali, a partir de uma leitura imediata, é absolutamente falha. Gog e Magog em Ezequiel é uma profecia escatológica, ainda não aconteceu, está guardada para o fim. Acredita esse que vos fala que o tempo de Gog ainda não veio, ainda não chegou, ainda não aconteceu, ainda não veio. Pesquisas sérias confirmam isso. Mas aqui, no nosso espaço, nós gostamos e fazemos questão de citar as mais diversas correntes de pensamento e interpretação bíblica. Temos que ponderar que muitos acreditam que essa profecia já teria se cumprido ou já está em curso. E mais, até mesmo nomeiam quem seria esse Gog. Alguns nomes já foram citados, como Nabucodonosor, Alexandre o Grande, dentre tantos outros candidatos a esse título. Mas nossa posição é que se trata de um acontecimento escatológico, ou seja, está por vir. Após esses registros, vamos adentrar no texto. Lá
em Ezequiel capítulo 38, versículos 1 ao 6. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Filho do homem, é a principal forma de tratamento de Deus para com Ezequiel. Dirige o rosto contra contrariedade, desprezo, juízo. Contra Gog. O primeiro ponto que precisamos destacar é que não são dois personagens, Gog e Magog. É Gog da terra de Magog. Gog será alguém, uma pessoa, e uma pessoa importante. Importante destacar que em Gog, em Ezequiel, não é um nome próprio, mas um título, uma honraria. Como, por exemplo, no Egito existia o título de faraó para o soberano, sendo que o Egito teve vários faraós e até mesmo uma faraó. Você sabia? Essa mulher que ocupou esse título é muito pouco conhecida, mas existiu uma mulher faraó. Em Roma, tivemos o título de César. Vários imperadores ostentaram esse título. Na Alemanha, tínhamos o Kaiser. Enfim, não sabemos quem receberá esse título de Gog, mas o certo é que será uma pessoa, com certeza uma pessoa de grande influência e poder, um líder. Terra de Magog. Magog é um lugar, é uma localização geográfica, será o habitat desse Gog. Se nós não temos a identificação de quem seja Gog, a partir desse ponto do texto, nós podemos lançar luz sobre os lugares descritos na profecia. Magog. Magog, o nome antigo era Citas, eram os povos citas. A referência de hoje, o nome moderno, é a Ásia Central, repúblicas islâmicas ao sul da antiga União Soviética, onde habitam milhões de muçulmanos, e pode também incluir o atual Afeganistão. Príncipe e chefe. Não é um rei, é um príncipe, é uma esfera abaixo de rei. Isso diz respeito ao fato de não ser reconhecido por Deus como um autêntico soberano. É chefe, tem muitos liderados, concentra grande número de pessoas sob o seu comando. E far-te-ei subir do extremo norte e te trarei aos montes de Israel. Essa passagem diz respeito a uma tentativa de invasão dos povos do norte a Israel. Não será uma batalha, não haverá luta, não haverá perdas para Israel. Israel não irá lutar. Deus fará todo o serviço. Ele frustrará essa iniciativa desses países inimigos. Deus executará seu juízo contra essa confederação de nações que tentarão atacar Israel. O próprio Deus se encarregará da derrota desses inimigos. Não haverá baixas para Israel. Gog, da terra de Magog, irá concentrar um conglomerado de povos que irá marchar contra Israel. Interessante aqui destacar que serão povos do norte. O levante se dará com povos do norte, indo em uma colisão contra Israel. Uma expressão recorrente nos textos bíblicos é: o mal virá pelo norte. Mas por que pelo norte? A posição geográfica de Israel dificulta a invasão pelo sul. Não se consegue entrar pelo sul de Jerusalém. O único povo que teria condições de tentar uma invasão sulina seria o Egito, que viria pela Via Maris, mas ao entrar em Jerusalém, teriam que subir para poder entrar e atacar a cidade. Teria que circuncidar o território israelense e iniciar a invasão pelo norte. Todas as invasões que Israel sofreu ao longo de sua história foi pelo norte, como por exemplo a Síria e a Babilônia, dentre tantos outros povos que atacaram o território santo.
Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. Não haverá batalha, Deus irá liquidar todo o grande exército inimigo. O povo de Israel não precisará lutar. Será uma batalha frustrada, uma tentativa frustrada de batalha. Um solene fiasco a ser vivenciado pelos inimigos de Israel. Alguns nomes que iremos encontrar na profecia de Israel já foram mencionados no primeiro livro da Bíblia. No livro de Gênesis, no capítulo 10, temos a famosa tabela das nações, ou, segundo alguns citam, o index das nações. Aqui temos os descendentes de Jafé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Está em Gênesis capítulo 10, versículo 2. Esses são os chamados povos jafetitas, descendentes de Jafé. Os nomes referidos a Ezequiel são denominações das nações que existiam em seu tempo. Hoje, muitas delas ganharam novos nomes, mas a localização geográfica continua sendo a mesma. Meseque e Tubal. Meseque era a antiga Cilícia, hoje é a Turquia e o sul do Irã. Tubal era a antiga Capadócia, hoje é o sul da Rússia e o Irã. Persas, etíopes e os de Puti. Pérsia é hoje o Irã. O nome foi mudado em 1935 de Pérsia para Irã. Etiópia era a antiga Cuxi, ao sul do Egito, hoje é o Sudão. Puti era a antiga Puti ao oeste do Egito, hoje é a Líbia. Gomer e todas as suas tropas, fala o texto. Gomer eram os antigos cimérios, do século VII ao século I a.C., habitavam a região centro-oeste da Anatólia. Hoje é a Turquia. Também fala sobre a casa de Togarma. Togarma era a antiga Carmeques, hoje é a Turquia. Uma pergunta que não quer calar. Quando será a invasão de Gog e Magog descrita em Ezequiel? Aqui reside uma controvérsia. Não existe consenso na data. Existe uma quase unanimidade ao afirmar que o evento se dará após a subida da igreja, após o arrebatamento. Mas alguns também dizem que será momentos antes do arrebatamento. Mas momento de certo, momento correto, ele desperta uma grande análise dos teólogos, um grande debate deles. Mas o texto de Ezequiel nos dá uma importante pista sobre este tempo. Em Ezequiel 38:11 diz: E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas. E Ezequiel 38:14, portanto profetiza ao filho do homem e diz a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não tu saberás, naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? A coalizão do norte irá atacar quando Israel pensar estar a salvo, em paz, sem preocupações com segurança. Esse texto já derruba a teoria de que Gog e Magog já teria acontecido ou que estaria em curso. Muitos afirmam que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, teriam sido o cumprimento dessa profecia. O problema é que não se encaixa na proposição de Deus, que diz que irá pelejar, que Israel, nesse episódio de Gog e Magog, em Ezequiel, não precisará lutar, não moverá uma palha. E no caso do Holocausto, por exemplo, Israel sofreu na pele a morte de milhões de judeus. Ou seja, não há encaixe no texto bíblico e no referido acontecimento. Hoje em dia, Israel não vive um período de descanso. A tensão é grande no Oriente Médio. Mesmo que não haja guerra declarada, os antimísseis de Israel estão sempre de prontidão. O exército de Israel hoje está em constante alerta. As forças de defesa estão atentas a qualquer possível episódio de perigo. Logo, essa profecia não é para esse tempo, é para um tempo futuro. Mas qual será esse tempo? Sabemos que quando a igreja verdadeira for arrebatada aos céus, aqui na terra será implantado um período de tribulação.
Sabemos também que esse período será dividido em 2 momentos distintos que somarão 7 anos literais. Será o domínio do anticristo aqui na Terra. Nos 3 primeiros anos iniciais, nos 3 primeiros anos e meio iniciais, haverá um tempo de paz entre as nações. E segundo alguns especialistas, no final desse primeiro período haverá a investida dos povos do norte sobre Israel, que estará gozando de uma grande tranquilidade. Por isso, grande parte dos especialistas acredita que a invasão estará ainda na primeira metade da tribulação. Essa posição é partilhada pelo pastor Ciro Sanches Iborde e pelos autores da Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, Tim LaHaye e Ed Hindson. Antônio Gilberto, um dos maiores expoentes da teologia brasileira, também é adepto dessa posição. Importante novamente salientar que o líder da tentativa de invasão descrita em Ezequiel será uma pessoa, um líder que irá aproveitar o período de paz entre as nações decorrentes do acordo firmado entre o anticristo e as nações, inclusive Israel. O anticristo não irá participar dessa tentativa de invasão. Pelo contrário, tudo indica que ele estará aliado a Israel para a sua defesa. Mas ele não vai agir, pois Deus será aquele que irá pelejar pelo seu povo e vencer por ele. Lá em Ezequiel 38:19 diz: porque disse no meu zelo, o Senhor falando, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Na guerra do Iraque, quando os Estados Unidos e as forças aliadas invadiram o país, um fenômeno acabou ocorrendo. Aviões dos aliados foram atacados pelo seu próprio exército, sem perceber que estavam abatendo seu próprio povo, seus próprios colegas, seus próprios amigos. Foi conhecido esse fato como o chamado fogo amigo. Pois bem, em Gog e Magog acontecerá exatamente o mesmo. Seu exército será morto pelo próprio exército. Está lá em Ezequiel 38:21. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. Deus ainda usará de forças da natureza, que será sua aliada na destruição dos inimigos de Israel. Ezequiel 38:22. E contenderei com ele por meio da peste, do sangue, uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Farei chover sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Depois dessa tentativa frustrada de Gog em invadir Israel, virá o segundo período da tribulação, onde o anticristo, aí então, irá mostrar sua verdadeira face de terror. Onde a Rússia se encaixa na profecia de Gog e Magog? A Rússia é lembrada por grande parte dos historiadores como sendo a base de atuação dessa personalidade que está identificada como Gog. Essa interpretação tinha grande força no passado, sendo deixada de lado com o passar do tempo. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia no ano de 2022, ela voltou com força total. Muitos vídeos brotaram na internet dando conta dessa interpretação. Mas onde afinal a Rússia se encaixa em todo esse contexto? Segundo alguns especialistas, essa ideia nasceu de uma interpretação antiga do texto contigo na Almeida e Revista e Atualizada, na ARA, Almeida, Revista e Atualizada, que diz assim: Tu, pois, ao filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros. Aqui está o encaixe, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Esse príncipe de Ros, que está entre aspas, foi subtraído de outras traduções, mas aqui na Almeida, Revista e Atualizada, ele continua, príncipe de Ros. Príncipe de Ros. Ros é a antiga Sumária ou Samácia, hoje é a Rússia. Aqui existe uma coincidência fonética que aproxima Ros de Rússia. Logo, um líder russo arregimentaria um exército formado por algumas nações para atacar Israel. O pastor Ciro Sanches Iborde lembra que hoje existem 3 forças históricas atuando no mundo. A força eurasiana, que é a Rússia e a China, a força ocidental, que emprega os Estados Unidos e os principais países europeus, e a força islâmica, que é a fraternidade muçulmana. A Rússia é uma força político-militar muito forte. A Ucrânia era parte da ex-União Soviética, hoje é um país soberano.
A Ucrânia queria afiliar-se à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização cujos membros, dentre outras atividades, defendem-se mutuamente em casos de conflitos. A Rússia perderia, assim, sua autoridade, seu poder sobre a Ucrânia, uma vez que ela estaria debaixo do guarda-chuva da OTAN, impedindo que a Rússia tivesse qualquer ingerência, tivesse qualquer decisão sobre ela. A Rússia é uma superpotência reconhecida mundialmente, fazendo parte do Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas, que possui membros definitivos e chamados membros não filiados. Quais são os membros definitivos do Conselho de Segurança da ONU? Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. E países não membros não definitivos, ou melhor, países membros não definitivos também fazem parte do Conselho de Segurança, como por exemplo Alemanha, Japão e dentre muitos outros. A Rússia não aceita a independência total da Ucrânia. A Rússia não aceita a afiliação da Ucrânia à OTAN, pois deseja que os países que a cercam sejam seus aliados e preferencialmente obedientes a ela. Até aqui nós falamos sobre Gog e Magog no livro de Ezequiel e Gog e Magog em Apocalipse. Gog e Magog em Apocalipse é uma referência ao último levante de Satanás. Isso se dará após o milênio. Apocalipse 20, versículo 7, versículo 8. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Nós temos também uma outra batalha no Apocalipse, chamado Armagedon. E essa batalha encontra-se descrita em Daniel capítulo 11, versículos 40 e 45, em Zacarias capítulo 14, versículos 1 ao 3, e em Apocalipse capítulo 16, versículos 14 e 16, que diz assim: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse Armagedon acontecerá nos últimos dias da grande tribulação. Então ficam assim dispostos as 3 grandes batalhas, Gog e Magog em Ezequiel. A maioria dos comentaristas bíblicos entende que será depois do arrebatamento da igreja, no tempo de paz proposto pelo Anticristo. Alguns outros pensam que será antes do arrebatamento. Não seria viável, conforme nós já falamos aqui, porque Israel não está em paz. Existe uma grande tensão entre o povo judeu e seus vizinhos e outras nações da terra. Já também falamos bastante sobre esse tema. Gog e Magog no Apocalipse será após o milênio. Armagedon será nos últimos dias da grande tribulação. Em Gog e Magog de Ezequiel e Gog e Magog de Apocalipse, o próprio Deus irá interferir, irá fazer o trabalho de salvar Israel. No Armagedon, Jesus Cristo irá lutar contra Satanás. Para encerrar, eu quero colocar aqui a posição do pastor Clayton Pomering, que é comentarista da revista Lições Bíblicas e é pastor ali em Joinville, e também ele é reitor na faculdade Refidim. Clayton entende que Gog e Magog e Armagedon se interlaçam, se interrelacionam. Armagedon seria o local onde vai acontecer o conflito, e Gog e Magog, os personagens, os atores desse evento. Espero que você tenha ficado bastante satisfeito com o vídeo, espero que tenha ajudado você, espero que tenha agregado conhecimento a você, e nós nos encontramos aqui na próxima semana. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, foi um grande prazer estar aqui com você. Quero convidar a você que ainda não é inscrito no canal a inscrever-se, quero convidar a você para fazer o seu comentário aqui no canal. Muito obrigado a você e Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.